Aleluia. Glória a Deus. Fecha o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos reler a passagem que lemos, mas somente a partir do versículo 19, lá de Filipenses capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e de vossa fé, e de gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Iremos falar hoje é um assunto que normalmente as pessoas não gostam muito de falar. Morte. Mas eu lembro que o pastor Nery sempre faz isso. Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão, né? Mas quem quer morrer? Todo mundo abaixa a mão. Mas para ir para o céu, nós temos que morrer na cabeça. Já morremos por um mundo. Mas para sairmos desta terra e irmos morar com o Senhor no céu, temos que morrer. A não ser que fomos arrebatados, né? Em vida. Nessa mensagem não vamos falar exatamente sobre morte, mas iremos falar sobre também um assunto que poucos têm falado e comentado diretamente nos cultos, é falar sobre o céu. Então, falar sobre o céu é algo que não podemos esquecer de mente. Porque eu pergunto, e essa pergunta vai ser recorrente em toda esta palavra: o porquê estamos aqui? Não aqui nessa congregação, estou falando nesta terra. Por que estamos aqui? Por que estamos vivendo? Para quê? Isso são perguntas que às vezes a gente fica se perguntando, né? E endoidando às vezes. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte ou sobre o céu. É algo que é um certo tabu. Eu não tive ainda a oportunidade de ir para um velório de um crente, mas me falam que é muito diferente, porque eu já fui para outros velórios. Mas me falam que é diferente. A própria irmã Bárbara comenta sobre isso. Por que será? Vamos saber por quê. Lamentavelmente, a igreja atual, ela tenta fugir deste tema, né? Porque lá fora se fala muito, e isso tem treinado em algumas igrejas, sobre
o existencialismo. O que é isso? É onde que você se rege por essa existência aqui nesta terra. O que vale é o agora. O que vale é o que eu faço hoje, aqui nesta terra. Enquanto eu estou em vida, é o que vale. É claro que sabemos que buscar ao Senhor tem que ser em vida, porque depois da morte cessa-se o juízo. Mas o existencialista, ele fala que você tem que fazer o quê? Viva a vida do jeito que ela é. Faça e aproveite de tudo do bom e melhor na vida. Aproveite cada minuto da sua vida. Mas vamos ver o que a palavra nos fala sobre isso. Primeiramente, nessa palavra que nós lemos, de Filipenses, temos que entrar aqui no contexto desta palavra. Aonde Paulo estava quando escreveu esta carta? Paulo estava preso, certamente em Roma. E é interessante que nós olhamos para a carta de Efésios, e que ele fala, acho que é no capítulo 3, que ele fala assim: eu, prisioneiro de Cristo. Por que ele fala isso? Paulo, quando estava preso, ele ficava algemado a outra pessoa, e essa pessoa era um guarda romano. Então, para onde ele ia, o guarda ia junto com ele, algemado. Então, apesar de as pessoas todas saberem que ele estava ali algemado a um guarda romano, ele escreve: eu, prisioneiro de Cristo. Ele não se sentia aprisionado ao Império Romano. Ele sabia que aquela prisão era consequência da pregação do seu Evangelho, do Evangelho de Cristo. E por causa desse Evangelho, ele estava ali naquele momento preso. Mas ele também sabia que aquela prisão iria durar somente até quando Deus permitisse. Se permitisse que dali ele fosse para a morte, que fosse. Se permitisse que ele fosse liberto, que fosse liberto. Então Paulo estava tranquilo. Quem estava nervoso eram os membros da igreja, preocupados: o que seria de Paulo? Oh meu Deus, o que seria dele? Agora será que ele vai ser morto? Será que ele vai ser crucificado? Será que vão decapitá-lo? Será que vão soltá-lo? E ficavam se indagando o que seria de Paulo. Lembra de Cristo? O que Cristo dizia? É chegado a hora. E os discípulos não entendiam, mas quando começaram a perceber que essa hora que ele estava falando era a hora que ele ia ser morto e crucificado, e eles entraram em quê? Em desespero. Quando Cristo foi crucificado ali naquela cruz no Calvário, muitos deles ficaram desesperados. E agora, o que será de nós? Mas esqueceram que Cristo pregava. Esqueceram que o Cristo ele tinha poder e tem poder sobre a morte. E ele ressuscitou no terceiro dia. E ao aparecer, Tomé faz o quê? Quer tocar nas suas chagas. Porque eu só creio se eu ver, se eu pegar, se apalpar. Então o apóstolo Paulo, ele estava aguardando o seu julgamento. Ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Naquele contexto, muitos cristãos estavam preocupados com Paulo. A questão era a seguinte: será que Paulo seria sentenciado à morte ou seria liberto? Eles ficavam se perguntando. Então a ardente expectativa e esperança, você vê aqui no versículo 19 e 20: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será. Olha o que ele fala: com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. O que Paulo estava falando?
que não importa o que acontecesse com o seu corpo, aconteça o que acontecer, Cristo seria engrandecido através de qualquer coisa que acontecesse com a sua vida. Porque Paulo estava naquela prisão por causa de Cristo, e ele não se sentia decepcionado e não esperava ser decepcionado por isso, de forma nenhuma. No versículo 19, Paulo manifesta a certeza da sua salvação e da sua libertação. Como Paulo tinha essa certeza? Sabe por quê? Porque se Roma julgasse que ele não tinha crime, ele ia ser liberto. Certo? Certo. Mas se ele fosse morto, ele estaria liberto daquela prisão? Sim. E agora estaria morto. Não estaria mais naquela prisão. Olha o pensamento de Paulo. De uma forma ou de outra, eu estarei liberto. De uma forma que aconteceu, sendo liberto por Roma, ou sendo morto por Roma, eu estarei liberto desta prisão. No versículo 20 ele fala da sua intensa expectativa e a esperança de que em nada ele não esperava ser de forma nenhuma decepcionado por Cristo. Porque foi Cristo que o chamou. Foi Cristo que o levantou como servo fiel. Ele não esperava de forma nenhuma ser decepcionado. Paulo contava com a súplica dos irmãos. Os irmãos oravam, suplicavam por Deus o socorro do Espírito de Jesus, seja para ele ser livre daquela prisão, ou seja para ele ser livre deste mundo, se fosse bom. É interessante que de qualquer maneira sua esperança jamais seria frustrada, de uma forma ou de outra, ele estaria livre. E ele tinha essa convicção de que Cristo seria engrandecido de uma forma ou de outra, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Será que temos essa mesma ardente expectativa, essa mesma esperança de Paulo? Porque passamos muitas vezes por certas prisões, passamos muitas vezes por certas lutas, que às vezes nos aprisiona naquele sofrimento, e muitas vezes oramos, para que Deus liberte, tire aquela luta da nossa vida, que aquela luta se acabe, mas muitas vezes oramos para aquilo acabar em vida. Não oramos para Deus me leve logo. Não oramos assim, de forma nenhuma. Naquela situação em que Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, muitos perguntavam: o que será de Paulo? O que será que Roma vai decidir sobre a sua vida? Eles, desconhecendo, ou por falta de conhecimento, de que Deus estava sob o controle de todas as coisas. Tudo está sob o controle das mãos do Senhor, seja a minha vida ou a sua vida, seja o tempo vindouro, Deus está no controle. Muitas vezes achamos equivocadamente que só temos esperança se Deus curar, por exemplo, a nossa enfermidade, ou se Ele conceder o livramento desejado. Não esperamos que Deus nos liberte da luta que passamos, findando a nossa vida. Pode ser que sejamos mal interpretados. O irmão está desejando que eu morra, pelo amor de Deus. Não é isso. É que temos que buscar essa mesma convicção de Paulo, que de uma forma ou de outra, seremos libertos destas cadeias, seremos libertos dessas dores que passamos, de uma forma ou de outra. Temos a convicção de que tudo isso irá se findar. Mas e se Ele não curar? E se Ele não nos livrar desse sofrimento? Continuaremos ou não tendo esperança? Aonde está a nossa esperança? É somente nesta terra, na vida terrena?
Se a nossa esperança é assim, leiamos 1 Coríntios capítulo 15, 19. Coríntios capítulo 15, versículo 19, para não ficar somente nas minhas palavras. Aqui é Paulo novamente falando à igreja de Corinto. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte, né? Pesado, né? Mas é a palavra do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o crente sempre será mais do que vencedor. E Paulo tinha essa convicção. Os que estavam ali, algemado com o soldado romano, ele nem fazia conta de tentar a fuga. Não. Primeiro que ele sabia que estava ali porque Deus o colocou. Por Cristo Jesus. E que no momento oportuno, na vontade do Senhor e no tempo do Senhor, ele seria liberto de uma forma ou de outra, para que Cristo fosse engrandecido. Um dos escritores que eu mais admiro, não adoro, Dr. Martin Lloyd-Jones, médico, um escritor galês. Ele escreveu um livro chamado sobre a oração. E nisso ele dá um exemplo de que, ao final da sua vida, olha o que ele escreveu, pediu para a sua família. Ele falou assim: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Ao final da sua vida, ele afirmou isso, pediu para a sua família: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Porque ele já estava escutando o chamado de Cristo para a sua vida. Ele sabia que ao final da sua vida, ele estava mais perto de Cristo. Por isso que naquele momento, o final da vida de um crente servo fiel, muitas vezes há uma festa. Porque sabemos que aquele que está ali, para o mundo parece que agora se findou. Mas o que é a morte para o crente? É o fim? Não é o fim. Na verdade é o começo. E que agora aquele ser, aquela criatura, aquele servo, filho fiel, estará agora nos braços do Pai. Estará em um lugar muito melhor do que onde estamos aqui nesta terra. Paulo fala na passagem que lemos que o morrer é lucro. Versículo 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou em outras palavras, lucro. Resume todo o pensamento do versículo 19 até o 26: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, a vida nesta terra era um meio de servir a Cristo, e a morte era um meio de ganho, de estar com Cristo. Ou seja, estar aqui é servir a Cristo, e o morrer é estar com Ele. E o que é melhor? Servir ao Senhor ou estar com Ele? O que é melhor? E Paulo, ele até fala, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, parece uma dúvida aqui, não sei, então, o que devo escolher? Por que ele fala de escolha? O que escolher? Servir ao Senhor ou estar com Ele? É claro que quando estivermos com Ele na eternidade, vamos estar servindo a Ele para sempre. Por isso que Paulo fala que é muito melhor, e o lucro é maior, estar com Ele. Para Paulo a vida era isso. Para o cristão a morte se enquadra no lado positivo,
do ganho. É isso que Paulo está afirmando aqui com as suas palavras. O que é mais vantajoso? Viver ou morrer? Servir ao Senhor ou estar com o Senhor? Porque ao morrermos estaremos com Cristo. O apóstolo dizia algo mais ou menos assim: não sei o que eu prefiro, se é estar nesta terra servindo a Cristo ou partir para servir a Ele a eternidade. Mas na verdade, incomparavelmente, a melhor opção era estar com Ele. Estar com Ele. Temos a tendência para ver a diferença entre a vida e a morte como algo bom e algo ruim. Não é verdade? Quando se fala assim, a pessoa morreu, meu Deus, que tristeza. Mas para o crente é assim. Não deveria. Não devemos pensar como algo ruim. É claro que para nós que ficamos aqui é um sofrimento muito grande, é uma perda, é a saudade que fica, né? Mas quando sabemos e temos a convicção de que aquele que partiu para o Senhor, Paulo está dizendo aqui que é um motivo de alegria, porque agora ele está com Cristo. E ele está agora num lugar muito melhor. Ele via a diferença como entre o bom e algo melhor. Ele comparava como assim, algo bom e algo muito melhor. O bom é servir a Cristo, e muito melhor é estar com Ele na eternidade. E temos que ter essa convicção: estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar nessa vida servindo a Ele. Sabemos que se esta nossa casa, essa tenda que nós temos, chamado planeta Terra, se chegar a ser destruída, parece história de filme, né? Os Vingadores, de filme de asteroides que vai bater na Terra e destruir a Terra. Volta e outra escutamos essas histórias, né? Que um meteoro vai passar muito perto da Terra e corre o risco de colidir com a Terra e destruir a raça humana. Mas nós que servimos ao Senhor não devemos ter este medo. Sabe por quê? Porque temos um novo paraíso de Deus reservado para nós, uma nova morada que o Senhor tem reservado para nós, e que nada vai nos separar desta morada, nada desta vida. Não temos uma casa reservada nos céus que é feita por mãos de homens, mas temos uma morada feita por mãos do Criador, do nosso Senhor. Billy Graham, certa vez, ele falou o seguinte: um dia você vai ouvir, já aconteceu, né? De falar isso. Um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Ele morreu, né? Certamente saiu a notícia: morre Billy Graham. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Até em sua morte, ele pregou o Evangelho. Ele sabia, assim como Paulo, que ao final da sua vida terrena, ele estaria numa nova vida, e uma vida em Cristo. O que acontece com nós que somos crentes quando
morremos, a morte é o fim? Não, não é. A morte é um sono profundo? Partimos para o purgatório para pagar nossos pecados, assim como alguns dizem e pregam? Não existe esse tal de purgatório. Morremos e vamos para o Senhor. Só os crentes em Jesus é que têm essa certeza de que depois da morte iremos para um lugar melhor. A ciência, ela tenta de toda forma descobrir o que vai acontecer depois desta vida, mas está fora do seu alcance, porque o Senhor não revelou. Na verdade, Ele revelou através da sua palavra, porque sabemos que através da palavra, que ao findar esta vida, iremos para os braços do Pai. Voltemos a passagem do versículo 21 e 26, que fala o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, igreja, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Paulo viveu cada minuto de sua vida para Cristo. No versículo 20, ele declara: Cristo será engrandecido no meu corpo. O nosso corpo também tem que glorificar ao Senhor. E quanto a nós, o nosso corpo glorifica a Cristo? O que temos buscado? O que temos buscado em nossa vida? A nossa glória pessoal ou a glória de Cristo? Temos buscado nos engrandecer como pessoa ou engrandecer ao Senhor em espírito e em verdade? Cristo é a razão de nossa vida ou nosso próprio eu? Até que uma pessoa, grave isso, até que uma pessoa esteja preparada para morrer, não estará preparada para viver. Nós que somos servos do Senhor, se não estamos preparados para a morte, iremos viver eternamente nesta vida terrena, sempre perdidos. Porque se você não tem a convicção do que vai acontecer depois desta vida, você está em dúvida. Só está preparado para morrer quem encontrou a razão verdadeiramente da vida. Por que estamos nesta vida? Para glorificar ao Senhor. E estamos nos preparando para algo maior em nossa vida. Eu lembro que a Nambala sempre falava que se você não tem um motivo único seu, particular, de estar aqui na igreja para o Senhor, logo logo você vai seguir outros rumos. Porque não adianta eu, ela, irmão Márcio, pastor Nery, seja quem for, ir lá na sua casa nos chamar, se você tem dentro de você algo particular seu com Deus. Se você não tem, não adianta. Você vai vir, é só fogo que palha. Vai vir, quando passar, a poeira baixar, você volta. Você não vai perdurar. Por isso temos que encontrar qual é a razão de estarmos aqui. Qual é a razão de nos levantarmos todos os dias
e respirarmos e termos esse coração batendo dentro de nós. Por que Deus permitiu mais esse dia de vida para mim? Muitos dizem: aproveita a vida ao máximo antes da morte. O que foi que fez o filho pródigo? Aproveitou, né? Aproveitou até a última gota. E quando chegou no fundo do poço, onde ele não tinha mais nada para aproveitar desta terra, quando acaba tudo, o que resta, né? Eu me lembro de um filme, que eu não me lembro que filme é esse. Eu acho que eu não assisti esse filme, só ouvi essa cena. Tem um cara numa maca do hospital e o treinador chega para visitar esse que está internado. E esse que está internado começa a falar: quem é você? E aí ele fica meio assim, por que essa pergunta, né? Aí ele insiste: quem é você? E ele responde: eu sou o treinador do time. Sou pai de família, tenho 2 filhas. E aí o cara pergunta: e se Deus tirar o time de você? Você não puder mais ser treinador? Quem é você? Sabe, eu sou... na verdade ele fala da família, né? Eu sou pai de família, tenho 2 filhas e também posso dar aula de história. E aí o cara falou assim: e se Deus tirar isso de você? Quem é você? E aí ele ficou meio que sem resposta. E ele falando, indagando, e aí o treinador, ele fala assim: eu sou um cristão, que eu vou para a igreja, né, todas as semanas. E aí o cara fala assim: e se você também perder isso? Quem é você? E aí ele meio que sem resposta. No final ele insiste, fala assim: eu sou servo do Senhor, que eu sirvo ao Senhor em espírito e em verdade. E aí assim, o cara estava internado, assim, interessante, que o que é mais importante ficou por último. O que é mais importante veio depois de todas as outras coisas. O que resta de nós se perdermos tudo? O que resta de nós se perdermos a família, perdemos a casa, perdemos o trabalho, perdemos a saúde? O que resta de nós? Somente Deus em nossa vida, né? E Paulo tinha essa convicção: se Deus hoje nos apresentasse 2 opções, estar com Ele no céu ou continuar vivendo mais um tempo, certamente muitos de nós escolheríamos a segunda opção, para fazer uma viagem, aproveitar mais desta terra e fazer e desfrutar de outras coisas, porque assim muitas vezes vivemos para fazer as nossas próprias vontades, mas esquecemos que fomos feitos por um ser soberano, eterno e que sabe todas as coisas e que nos fez com um propósito, que é de adorarmos a Ele em espírito e em verdade, e que ao final da vida Ele nos chamará de volta para estarmos com Ele. O viver de Paulo estava direcionado para a obra de Cristo. Ele queria viver nesse corpo para produzir frutos para o Senhor. Para contribuir com a obra, para levar os crentes a se orgulharem de servir ao Senhor. E como estamos vivendo em nossa vida aqui nesta terra? Qual o legado que vamos deixar para aqueles que vêm após nós, os nossos filhos? Somente terão herança materiais? Ou deixaremos algo muito mais precioso em suas mãos?
encarar a morte para podermos viver a vida. É claro que eu não falo aqui de, por exemplo, que algumas pessoas falham e que, por exemplo, entram em lugares muito perigosos. Sou crente, se eu morrer é lucro para mim. Não é isso. A convicção de Paulo aqui, né, quando aquela passagem, quando Satanás usa a própria palavra contra Cristo, se atira-se daqui e dá ordem aos teus anjos a teu favor, e se não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. Você tem que ter a convicção de que Deus está te guardando e Ele vai te livrar do mal, mas não tente a Ele. Seja crente, mas tranque a porta do carro, feche a porta da sua casa e não ande em ruas perigosas, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas estar com Cristo na eternidade é melhor ainda. Você tem certeza de estar com Jesus Cristo após a sua morte? Quero, para encerrar, pedir para... Eu não vou me arriscar em louvar, espantarei a igreja. Mas aqui eu quero convidar a irmã para louvar o hino da harpa 570. Não parou. A igreja fica de pé, em nome de Jesus. Esse hino